Então vocês percebem que a partir desse momento aqui, em junho, o Bitcoin sai da região dos 31 mil dólares e desaba até a região dos 19 mil dólares. Eu estou desconsiderando esse pavio que levou até os 17 mil dólares. Isso aqui é um medo excessivo, né? Cria esse pavio e o preço fecha o dia na região dos 19 mil dólares. A partir daqui, a gente tem essa subida de preço, que leva o preço até os 24.500, também desconsiderando o pavio, né? Então, vem até os 24.500 e a partir daqui o preço desaba até chegar novamente, como vocês podem notar aqui, agora, né, nessa semana, nos 19.500 dólares. Voltamos para baixo dos 20 mil dólares. Portanto, duas vezes encontramos aqui, né, essa região dos 19 mil dólares. Esse é o gráfico diário, por isso que aparecem várias entradas. Se você pegar um gráfico aqui um pouco mais longo, como por exemplo o gráfico de 3 dias, deixa eu ver se eu encontro aqui, 3 dias, vocês vão ver esse fundo sendo formado mais próximo do que eu falo para vocês. Vamos tirar aqui as setas para não confundir na imagem. E vocês vão perceber justamente o que eu estou falando, né? Uma entrada nessa região aqui dos 19 mil dólares e agora a gente voltou para a mesma zona dos 19 mil dólares. Então, temos aqui um fundo duplo. E por que isso é importante? Né? Às vezes, nem toda queda é negativa. Às vezes, a gente precisa de uma queda para acontecer uma reversão de preço. Então, vamos primeiro entender o que é um fundo duplo. A gente tem aqui uma página explicando. Fundo duplo, saiba como identificar e tirar proveito. E aqui ela explica que é um padrão gráfico ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de baixa para alta. Geralmente, o fundo duplo é formado por dois fundos consecutivos que são separados entre si por um topo, formando, portanto, um W. Olha aqui, exatamente o que a gente viu no gráfico ali de 3 dias, né? Então, cai aqui o preço, ele encontra o fundo, no nosso caso foi dos 19 mil dólares, subiu, encontrou um topo, no nosso caso foi os 24.500 dólares, voltou a cair e encontramos mais uma vez o fundo dos 19 mil dólares. Esse é o nosso suporte. A partir daqui a gente volta a subir, encontra resistência novamente nos 24.500 dólares e é aqui que existe a confirmação deste padrão gráfico, porque o rompimento dessa resistência dos 24.500, ou seja, esse topo aqui, esse meio do caminho, né, do W, significa que foi confirmada a tendência de alta e aí o preço dispara. E dispara até onde? Até este topo aqui, que no nosso caso foi os 31 mil dólares, onde começou a queda do Bitcoin lá no mês de junho. Portanto, estamos aqui nesta tendência, né? Após encontrar esses 19 mil dólares, voltamos a subir um pouquinho, estamos agora nos 20.200 dólares, portanto ainda não tem uma confirmação, ainda existe um risco de romper esse suporte, esse fundo aqui dos 19 mil dólares, mas por enquanto, e conforme a tendência que eu espero também, a gente começa uma pequena recuperação e eu espero que ela continue em direção a essa resistência aqui em cima. Como essa matéria explica, potencial preço de fundo duplo do Bitcoin pode desencadear alta do BTC para 30 mil dólares, apesar do medo extremo. E medo extremo também não é negativo. A reversão acontece justamente em medo extremo, tá? O fundo do poço acontece em medo extremo. Então faz muito sentido o fundo duplo estar acontecendo em paralelo a uma zona de medo extremo. E se vocês olharem aqui essa matéria, ela vai explicar justamente o W, né? Tá aqui o W, ou seja, a formação desse fundo duplo, 2 pontos aqui no suporte, que no nosso caso é o 19 mil dólares, e essa zona de breakout aqui, de rompimento, que é a resistência deste topo do W lá nos 24.500, 25 mil dólares. Rompendo aqui, a gente vai bater lá nos 31 mil dólares. Fica aí a oportunidade para você que está esperando uma entrada no mercado, né? Fiquem ligados nesse padrão, tá, de fundo duplo, nesse W que a gente está vendo a formação acontecer no preço, porque pode dar uma grande oportunidade para vocês. Eles mostram aqui exatamente o que eu apresentei para vocês anteriormente. E, além disso tudo, né, a gente tem algumas análises aqui mostrando outras similaridades com períodos no passado, onde também tivemos fundo duplo. Por exemplo, esse perfil fala que, no caso de 2015, 2019 e 2022, nós tivemos correções acima de 70%, ou seja, correções muito pesadas para o Bitcoin, o preço desabou mais de 70%, e também o RSI abaixo de 30%. Então só aconteceu 3 vezes na história do Bitcoin, justamente nessas 3 vezes, e tudo isso com um fundo duplo. Então olha aqui o gráfico que ele está explicando, né?
nós temos aqui, ó, 2015, uma queda de 86%, gerando um fundo duplo e, a partir daí, uma subida de preço. 2019, uma queda de 84%, gerando aqui um fundo duplo e uma subida de preço. 2022, uma queda de 74%, também formando aqui esse fundo duplo. E agora a gente está na expectativa de, assim como nos ciclos anteriores, uma subida de preço. E olha aqui embaixo o RSI, mesma coisa, tá? Vocês percebem que em todos esses cenários, e as únicas 3 vezes na história, o RSI entrou para baixo de 30. Então entrou em 2015, entrou em 2019 e entrou agora também em 2022. Então, tudo muito similar com relação aos ciclos, reforçando essa tendência que a gente tem do preço subir, que é a minha aposta, apesar do mercado estar muito negativo, né, com muito medo. Aqui um outro gráfico também mostrando um padrão de RSI, que é um padrão de 1 a 7, como ele está mostrando nesse gráfico. Notem aqui, esse é o ciclo 2014 a 2018, e vocês notam que a gente passou por toda essa zona de bear market, ou seja, de inverno cripto, né? O Bitcoin desabando da alta histórica de dezembro de 2013 até encontrar um fundo. E olha como o RSI age ao longo dessa queda. Então tem 7 marcações. Um aqui no fundo, faz um pico no 2, cai para o 3, faz um pico no 4, cai para o 5, faz um pico mais baixo no 6 e finalmente faz o fundo do RSI no 7. A partir daqui ele volta a subir e assim também a gente finaliza o ciclo de baixa e inicia um ciclo de alta. Olhem agora para o nosso ciclo atual, né? A gente teve a alta histórica lá em 2021 e a partir de lá vem tendo essa queda, esse bear market atual. E olha o RSI formando a mesma configuração, o mesmo padrão do ciclo anterior. 1 embaixo, 2 ao pico, e aí formando topos e fundos cada vez mais baixos, até encontrar o 7, como eu falei, abaixo de 30 de RSI, fundo do poço e tendência de reversão, entrada num próximo ciclo de alta. E para fechar essa análise gráfica para vocês, eu vou trazer de volta o meu gráfico semanal, onde eu marquei recentemente essas linhas aqui se cruzando. Que linhas são essas, Guilherme? Essas são as linhas das médias móveis de 50 e de 100 semanas. Ou, resumindo, a média móvel de 1 ano e a média móvel de 2 anos. E o que eu apresentei para vocês em vídeos anteriores foi essa marcação aqui na vertical, na cor verde, que representa o cruzamento da média móvel de 1 ano, né, de 50, para baixo da média móvel de 2 anos, a de 100. E justamente quando acontece esse cruzamento, como aconteceu em 2015, aconteceu em 2019 e está acontecendo agora, é o ponto ali de virada, né? Fim do ciclo de baixa, né? O pior momento acaba e inicia-se o ciclo de alta. Então, olha só como a gente está muito próximo desse momento, que lá no passado representou justamente o fundo do poço do ciclo lá em 2015, o fundo do poço do ciclo anterior, em 2019, e também agora pode ser, finalmente, o fim desse ciclo de baixa em 2022. E olha só, não cruzou ainda, tá, pessoal? Está aqui por um fio, como se pode notar na aproximação, e deve acontecer provavelmente em questão aí de 1 semana, talvez, a gente já cruze e pode finalmente representar o fim dessa queda em linha com todos os gráficos que eu apresentei para vocês anteriormente. Portanto, esse fundo duplo aconteceria justamente no momento do cruzamento, representando a reversão que a gente tanto espera.